Olá, boa noite, tudo bem? Hoje no live a gente vai falar sobre otoplastia. É um tema do qual a gente está acostumado a falar porque é um tema bastante procurado também em cirurgias estéticas e quase sempre é uma consulta interessante que normalmente vem os pais, né? Os pais vêm em busca de uma orientação, de um esclarecimento para o bebê que acabou de nascer e por desconhecimento, às vezes tem a orelha proeminente e motiva a vinda ao consultório. Bom, otoplastia ou plástica de orelha ou correção de orelha em abano. Esses são nomes bastante comuns em que é uma cirurgia que trata da correção da orelha proeminente, aquele paciente que tem a orelha em abano. Como eu disse no começo, é muito comum a gente consultar pacientes, na verdade a gente consultar os pais de filhos com 1 ano e meio, 2 anos de idade. Porque tão logo a criança nasce e por desconhecimento, os pais querem corrigir aquilo quanto antes. Obviamente a criança não tem nenhuma insatisfação, nem percebe aquilo, então a gente costuma brincar que é uma queixa muito mais dos pais do que propriamente de qualquer outra pessoa. Confesso, eu tenho filhos. E minha primeira filha, quando nasceu, a orelha nasceu um pouquinho dobrada e eu estava lá e ficava botando algodão, botando algumas coisas, botando fitas com o objetivo de corrigir a orelha. Obviamente, eu acho que o lado pai nessa hora falou mais alto e não o lado médico, que eu sabia que aquilo não ia adiantar, mas de certa forma me confortava, digamos assim. Então, assim, a gente entende esse lado do pai e dos pais de querer resolver o quanto antes. E aí eu falo primeiro o conceito de otoplastia. A primeira idade é a partir dos 5 a 7 anos. Quando a criança está entrando na escola, naquela fase do primeiro ano, aquela coisa. Por quê? Porque até lá a orelha ainda está se desenvolvendo. Não adianta a gente querer resolver e operar mais cedo, porque certamente essa orelha vai mudar a forma, vai corrigir o abano muitas vezes sozinho, sem precisar de fita, sem precisar de bonés, de faixas ou qualquer outra coisa. Entretanto, quando chega nos 5 a 7 anos, a criança ela começa ela própria a sentir um certo desconforto. Não por estética propriamente dita, que ela não tem aquele padrão de beleza, mas que os amiguinhos começam, principalmente os meninos, começam a sofrer bullying pela orelha proeminente. Os meninos com cabelo mais curto e as meninas, às vezes, quando põem rabo de cavalo. Então, prendeu o cabelo, às vezes na piscina, tomou banho, o cabelo molhado, a orelhinha fica proeminente e aqui o filho chega e pede para o pai. Então, assim, falando a idade, normalmente a gente começa a operar de 5 a 7 anos, 5, 6, 7 anos, é uma idade realmente boa e começa-se o tratamento cirúrgico. Mas isso também não quer dizer, ainda falando sobre idade, que o paciente não possa operar adulto, pelo contrário. Às vezes o paciente nunca teve essa queixa, às vezes ele usava ou eles usavam o cabelo longo como disfarçar, ou não teve acesso, não tinha conhecimento sobre isso, o que nunca motivou a busca, a procura da cirurgia plástica. Falando especificamente sobre o ato cirúrgico, e aí é uma pergunta muito comum também, que tipo de anestesia? Basicamente existem 2 tipos de anestesia para a cirurgia plástica da orelha. Nas crianças de 5 a 7 anos, nós preferimos anestesia geral. Ao contrário do que os pais pensam, é uma anestesia extremamente segura para a criança
e de outra forma não seria possível. Por quê? Porque a criança não consegue ficar cerca de 40 minutos a 1 hora, que é o tempo que dura a cirurgia, sem se mexer, acordado, participando. Enfim, todos nós temos filhos e sabemos como isso é para uma criança. Então, já os adultos, não há necessidade de fazer anestesia geral. Pode ser feita anestesia local com sedação, quer dizer que o paciente dorme por ação do sedativo, e nesse momento a gente faz uma anestesia em torno da orelha, e que tira completamente a dor, e o paciente consegue ser operado. A cirurgia, tanto na criança quanto no adulto, a cirurgia é basicamente a mesma. Ela dura cerca de 20 a 30 minutos para cada lado, e a gente usa sempre um ambiente de centro cirúrgico, onde tem conforto, infraestrutura, segurança, monitorização completa e uma equipe médica completa para a gente oferecer isso tudo que eu falei, que é a segurança e capacidade técnica de fazer uma boa cirurgia. A otoplastia ou plástica de orelha, nos últimos anos, ela vem cada vez mais se modernizando, porque antes a gente via ou a hipercorreção, que é aquele paciente que corrigiu demais, ou aquela aparência artificial de orelha dobrada. Isso eu costumo dizer que isso praticamente não existe mais. É natural no começo a cirurgia, e eu vou falar mais na frente do aspecto final, do aspecto inicial e final da orelha, mas é natural que no começo a orelha fique mais corrigida, até porque o paciente saiu de uma situação de orelha em abano, e quando ele vê a orelha bem posicionada, é natural que ele ache que modificou, e obviamente modifica para muito melhor na enorme maioria das vezes, tá? Então é uma cirurgia que é feita sob anestesia local em crianças, sob anestesia geral em crianças e local em adultos. E a gente diz que é uma cirurgia day clinic, ou seja, fez a cirurgia, vai embora 6 a 8 horas depois do procedimento. E aqui um parêntese. Às vezes as pessoas perguntam: doutor, eu posso ir embora no mesmo dia? Pode. Não há nada que impeça o paciente ir embora, mas também é uma cirurgia que eu normalmente gosto que o paciente opte por dormir no hospital. Por que isso? A cartilagem é um tecido extremamente sensível, e o que a gente pode perceber é que às vezes a sensibilidade fica aumentada, ou seja, pode gerar dor, e aí o paciente estando internado, ele vai ter uma qualidade de analgesia muito melhor e pode dormir uma noite confortável. Obviamente existe o paciente que, não, eu quero dormir em casa, eu me sinto mais confortável, e os analgésicos tomados via oral como comprimidos, anti-inflamatórios, são completamente capazes de resolver, de te dar uma analgesia e o paciente ficar confortável. E como que é o pós-operatório? Bom, a cirurgia ela não deixa nada aparente visualmente, a incisão é toda feita por trás da orelha, não existe nenhum corte anterior, na grande maioria das vezes, salvo se o paciente tem alguma alteração no lóbulo, que é essa estrutura aqui. Do contrário, toda a cicatriz fica na parte posterior, e o paciente sai da cirurgia com uma faixa, uma atadura de crepom contendo a orelha. Não é o curativo que contém, que mantém a orelha, porque quem mantém são os pontos dados durante o procedimento, mas a cartilagem tem uma coisa chamada memória. Tudo que a gente põe no lugar, ela tende a voltar. Então existe uma mola, e quando a gente faz a cirurgia, a gente fixa a orelha no ponto certo, e a faixa ou o curativo ele só mantém para que essa cartilagem não fosse os pontos. E aí, como que é feito isso para o menino e feito para a menina? Para o menino a gente usa aquela faixa de tenista ou um boné que cubra completamente a orelha,
e a menina usa a tiarinha de pano, de faixinha de bailarina. Isso é simples, isso é fácil de comercializar, de fazer, é fácil de comprar, e o paciente usa cerca de 15 a 30 dias. Normalmente, na prática, o que eu tenho feito é, os primeiros 15 dias eu peço para o paciente dormir, inclusive, ou seja, usando praticamente 24 horas, e a partir do 15º dia eu deixo só para dormir. Por que isso? Porque às vezes a gente dormindo pode virar a cabeça e consequentemente forçar os pontos. E aí me fizeram uma pergunta via Facebook, quanto tempo usa essa faixa e se pode dormir de lado. Normalmente pode, não há restrição. Talvez na primeira noite eu diga que não deva dormir, porque realmente fica mais sensível e consequentemente enfim, o paciente iria sentir dor. A partir do segundo dia em diante, usando um travesseiro bastante confortável, nada rígido, o paciente pode sim dormir de lado sem maior problema. E qual o aspecto inicial da orelha? Obviamente tudo que sofreu uma cirurgia, uma reação normal do organismo, o tecido, a orelha, a pele ficar mais inchada, ficar dolorida, ficar por vezes da coloração meio roxinha, que a gente chama de equimose, é o nome técnico disso, que dura aí em média 15 a 30 dias, claro, variando de pessoa para pessoa. Tem gente que com 15 dias já não tem mais nada, mas tem gente que com 30, 40 dias ainda tem o aspecto roxinho. O paciente fica com a faixa, usando essa faixa durante esse período. Passado isso, ele já tem uma vida social completamente liberada. E a gente diz completamente liberada, obviamente cabe também um parênteses, quando a gente fala em criança ou até em adultos, a gente tem que lembrar que os esportes físicos, os esportes de contato físico, arte marcial, futebol, enfim, coisas que possam levar ao risco de um trauma, ainda que seja pequeno, são desaconselhados, principalmente pela possibilidade de romper algum ponto ou gerar dor, tá? São cirurgias que têm um aspecto, como é que eu vou lhe dizer, o paciente volta ao normal muito rápido e o grau de satisfação é muito grande, assim como a gente falou nos casos de prótese de mama, que o paciente acorda e se vê já com um aspecto totalmente diferente, assim é a otoplastia. E é muito interessante, é muito gratificante olhar o paciente e vê-lo quando ele tira o curativo, que a gente mostra o espelho. Então você olha no espelho e fica quase com uma situação inacreditável, porque aquele trauma, aquele visual de uma orelha proeminente, que antes era motivo de chacota, digamos assim, na escola, isso não existe mais. E nos adultos que por vezes ou não tiveram chance, ou tinham medo, ou não queriam, ou não tinham acesso ao conhecimento, e até a condição financeira propriamente dita, quando eles veem aquele sonho realizado, é muito gratificante a gente poder fazer parte desse sonho. Não existe, e agora respondendo uma pergunta do Facebook, não existe uma restrição, tipo, doutor, existe alguém que não possa fazer a cirurgia? Não. Em geral, é uma cirurgia que não tem restrição alguma. Obviamente, os exames pré-operatórios são rotineiros, como exame de sangue, avaliação cardiológica. Nas crianças, o exame de sangue e um histórico do pediatra quase sempre é suficiente, não há nada um exame maior que seja necessário. Um coagulograma, ou seja, exames básicos para qualquer cirurgia. E aí, falando em exames básicos para qualquer cirurgia, a gente responde mais uma pergunta que é: essa cirurgia tem complicação? Eu diria que é uma cirurgia com índice praticamente zero de complicação. Nesses anos todos, felizmente, eu não tenho notícia, ou não vejo, ou na minha prática diária, ou nos trabalhos científicos, nos congressos, a gente não vê, ouvir falar de fulano foi operar uma orelha e teve uma complicação.
São cirurgias, claro, como toda cirurgia, pode ter sangramento, pode ter infecção, pode ter cicatriz hipertrófica, mas eu acho que é um conjunto tão favorável que eu desconheço um caso que eu possa citar. Não, lembrei de um caso que aconteceu isso, o paciente teve aquilo. De forma nenhuma, são cirurgias realmente muito gratificantes e com índice de complicação muito baixo. Eu acho que essas coisas juntas, de fácil acesso, complicação muito baixo, resultado muito bom, tempo de cirurgia curta, tempo de retorno à vida normal, crianças voltando rápido à escola, acho que isso tudo junto leva à facilidade do procedimento, tá? Talvez a gente possa, não, doutor, minha orelha ficou muito colada, é tempo. Como eu disse, existe uma coisa que às vezes a gente precisa fazer uma chamada super correção, quando você fixa um pouco mais e depois a própria cartilagem, como eu falei anteriormente, pelaquela memória, pode fazer com que a cartilagem volte um pouco mais e dá a sensação de normalidade. Me perguntaram também se as orelhas ficam iguais. Em geral, sim, não tem aquela coisa da simetrização milimétrica, é uma cirurgia de detalhe, como na rinoplastia. Então, assim, o cirurgião plástico é treinado para ser metódico, é treinado para ser detalhista. Então, é isso que acontece com a nossa especialidade. Por último, eu queria dizer, eu queria agradecer, porque a gente tem realmente tem tido muita procura nesse sentido através desse canal de comunicação. São temas que a gente aborda. Hoje, os próximos temas a gente vai estar variando. Se vocês têm alguma sugestão de algo que gostariam de perguntar, é claro, são perguntas, às vezes a gente esquece ou não consegue falar tudo aqui quando está fazendo live, mas a gente tenta responder na medida que é possível. Às vezes as pessoas brincam, Leopoldo, te mandei mensagem, doutor, te mandei mensagem e você não viu. Não é, porque também a gente acaba ou lê ou fala, e isso às vezes pode gerar uma certa sensação de que a gente não viu, mas pode ter certeza que todas as mensagens são importantes para a gente, tá? E para a gente é um prazer estar esclarecendo as dúvidas, tá? Queria agradecer mais uma vez, me colocar à disposição para tirar as dúvidas sobre o tema, tanto cirurgia plástica estética e cirurgia reparadora, que a gente vai chegar em outras oportunidades. Obrigado.